E malandro é malandro, mané, mané. Estamos começando agora mais um episódio do Medicina em Debate, o podcast para tratar de questões de saúde, questões da medicina, questões das políticas de saúde em nosso país. E nesse momento, antes de fazer qualquer anúncio, eu queria, acima de tudo, agradecer a recepção, a enorme recepção que a gente tem tido nas redes sociais, de pessoas que têm escutado e têm nos procurado e elogiado, inclusive, o nosso primeiro programa, no qual tratamos sobre a polêmica do momento envolvendo o Mais Médicos. Em breve vamos gravar um segundo episódio para tratar das novidades que surgiram após sair. Mas nesse segundo episódio agora, estamos inaugurando uma proposta de uma metodologia, digamos, de um formato, na realidade, diferente, onde apresentaremos em poucos minutos algum tema, algo que tenha aparecido na mídia, e o tema do momento vai ser a indicação do Bolsonaro, do Mandetta, para o Ministério da Saúde. Antes de começarmos de fato, queria agradecer também aos amigos e às amigas da Podosfera, da chamada Podosfera, que tem contribuído e nos ajudado nessa empreitada, né? Particularmente ao amigo Marcelo, do Grama Podcast, que tem dado uma força muito importante. Mas vamos logo para o nosso tema. Meu nome é Aristóteles Cardona Júnior, sou médico de família e comunidade e professor da Universidade Federal de São Francisco, que mora aqui em Petrolina, e sou um dos participantes desse programa. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre a indicação do Luiz Henrique Mandetta para o Ministério da Saúde no futuro governo de Bolsonaro. E quem vai comentar conosco agora vai ser Tiago Henrique Silva, o nosso amigo gaúcho. Ele vai ter a oportunidade de mais uma vez se apresentar. Mas o Mandetta, ele nasceu em 30 de novembro de 1964. É um médico ortopedista com subespecialização em ortopedia infantil e exerceu durante anos funções na Unimed em Campo Grande, sendo inclusive presidente da Unimed por lá entre 2001 e 2004. Depois disso foi secretário de saúde de Campo Grande entre 2005 e 2010 e em 2010 foi eleito deputado federal, sendo reeleito em 2014 pelo DEM. Entre algumas das suas votações e posições no Congresso, votou pelo impeachment de Dilma, votou favorável à PEC do controle dos gastos, do teto dos gastos, e votou a favor da reforma trabalhista. Ficou também conhecido por ser um forte crítico ao programa Mais Médicos. Tem investigação por fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2. E é o terceiro ministro do DEM e o segundo do DEM do Mato Grosso do Sul. Tiago, sem mais delongas, como fala Pedro, o que é que você achou da indicação e o que é que a gente pode esperar de um futuro ministério do Luiz Henrique Mandetta? Olha, Ari, primeiro eu queria dar boas-vindas a todo mundo que está nos escutando, né? A gente não sabe se as pessoas vão ouvir da manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas boas-vindas a todas e todos que estão acompanhando aí mais um episódio do Medicina em Debate. Eu acho que você já fez um bom preâmbulo aí, Ari, mostra pra gente aí um pouco do perfil dessa trajetória do Mandetta. De todos os indicados, de todos os possíveis indicados para o Ministério da Saúde, o Mandetta era aquele que a gente diria que é mais do ramo, é mais da política, né? Mandetta é deputado, é muito atuante na época inclusive da época do Mais Médicos, na época que foi lançado o programa Mais Médicos, foi durante o Ministério da Saúde do Padilha, e ele é um médico conhecidamente aliado do Conselho Federal de Medicina. A gente comentava em alguns locais que o Mandetta ele era um nome do Conselho Federal de Medicina, ou do grupo ligado ao Conselho Federal de Medicina, enquanto o presidente, o Lincoln, que teve uma carta, inclusive, de setores ligados à AMB, que é a Associação Médica Brasileira, tentaram emplacar o Lincoln, que é um outro grupo político. Para o nosso ouvinte nos entender, o Conselho Federal de Medicina ele é uma autarquia pública, tá? Ele é uma autarquia pública e, pela lei, ele deveria proteger a sociedade e não fazer uma atuação, digamos assim, basicamente no âmbito sindical pelos médicos. Essa função deveria vir através da Federação Nacional dos Médicos ou dos sindicatos. A Associação Médica Brasileira, por sua vez, é uma associação que congrega as sociedades de especialidades, essas sim, absolutamente privadas, não tem nada a ver com o setor público, então essas podem fazer suas manifestações, enfim, e, como é que se diz, independentemente da função que ocupam no debate público, né?
mas os setores ligados à Associação Médica Brasileira indicaram formalmente para o Bolsonaro, através de uma carta, o nome do Lincoln, que era o presidente da AMB. O Mandetta, então, ele já significa uma imposição de um racha na categoria médica, isso para começo de conversa. A categoria médica, por mais que tenha vários interesses que são comuns, ela já chega aí com fortalecimento de um setor. Do ponto de vista das investigações, eu acho que foi bem interessante o Ari já ter colocado essas questões. O Mandetta, ele está sendo investigado por uma fraude na licitação de uma plataforma de prontuário eletrônico lá no Mato Grosso, quando ele foi secretário de Campo Grande, secretário de Saúde. É o escândalo da Agisa, que teria causado prejuízos em torno de 8,1 milhões aos cofres públicos. Nesse ano, em abril desse ano, o Supremo mandou que a Polícia Federal voltasse março desse ano, o Supremo já indicou para que a Polícia Federal voltasse às investigações sobre isso. E o que chama a atenção pra gente, Ari, é o seguinte: a fraude dele foi a fraude que o Mandetta é acusado, né? A gente também não pode cravar que ele é o culpado, mas a fraude pela qual ele é acusado foi uma fraude no esquema de prontuário eletrônico. E a gente achava muito estranho, na campanha do Bolsonaro, ter lá uma proposta de prontuário eletrônico nacional, quando nós já temos o SUS, que é um prontuário eletrônico construído para o país inteiro, que vários municípios já têm, com uma participação muito importante de um médico chamado Giliati Coelho Neto, que teve uma importante participação na construção desse prontuário eletrônico, que já foi disseminado para vários municípios do país. Eu faço supervisão no município aqui do interior de São Paulo, que adota o SUS em todas as unidades, e a gente vê o Mandetta sendo escolhido para ministro da Saúde. É uma coisa que deixa a gente de barbas de molho. A outra coisa é o seguinte: o Mandetta ele tem algumas contradições. Se a gente for pensar que o que a gente esperava é que tenhamos um avanço ininterrupto do setor privado da saúde durante esse governo de Bolsonaro, com a redução do tamanho do SUS, o Mandetta ele expôs algumas contradições dentro da sua atuação parlamentar. O Mandetta, por exemplo, ele elaborou junto com o Dorico Monteiro um projeto de decreto legislativo que sustava a portaria da PNAB, a nova portaria da Política Nacional da Atenção Básica desse ano, que ela modificava e piorava a nossa política de atenção básica, tirando a obrigatoriedade dos agentes comunitários de saúde. Por exemplo, o Mandetta foi contra isso daí. O Mandetta também foi contra os planos de saúde populares. Entretanto, ele foi financiado pela AMIL na sua última campanha. Então, assim, nós temos um ministro da Saúde aí que deve implementar a agenda política do Conselho Federal de Medicina na saúde como um todo. Falamos tanto do setor privado quanto da questão da revalidação de diploma, por exemplo. O Mandetta, ele foi um entusiasta da revalidação de diplomas, por exemplo. Ele é contra a atuação de médicos brasileiros sem diplomação, então a gente vai inclusive ver nos próximos dias qual vai ser a posição dele em relação a esse edital do Mais Médicos, que está saindo agora, que é um edital que prevê a participação de médicos sem revalidar o diploma, principalmente estrangeiros formados no Paraguai e na Bolívia. Nós queremos ver qual vai ser a opinião dele em relação às outras questões que estão colocadas para o Sistema Único de Saúde, e vamos observar. Mas dentre todas as possibilidades ministeriáveis, me parece que ele foi o menos ruim, que ele foi a indicação menos ruim que poderia ter acontecido, Ari. Muito bem, Tiago. Excelente análise. Eu acho que tem muito a analisarmos pela frente, né? Tem muita caminhada, inclusive acabou de ser uma indicação. Mas obrigado, e eu acho que segue o debate. Eu queria, inclusive, fazer um registro, né? Você comentou sobre o SUS e sobre o prontuário eletrônico do cidadão, que era o prontuário que vinha sendo utilizado na atenção primária. E eu tive uma oportunidade de trabalhar um bom tempo com ele. E apesar de algumas melhoras, ele é um excelente prontuário. Você comentou que chegou a conhecê-lo através de supervisionados, mas não sei se você chegou a trabalhar com ele. Chegasse a trabalhar com ele? Não cheguei, Ari. Eu não cheguei a trabalhar com o SUS desde que eu vim para São Paulo. Na unidade pública que eu trabalho, a gente não tem prontuário eletrônico, mas no município de Arujá, o qual supervisiono, todas as unidades de saúde já trabalham com o SUS. Eu acho, Ari, que a gente só precisa deixar claro para o nosso ouvinte o seguinte: quando a gente fala
de que Mandetta talvez tenha sido uma indicação menos pior para o Ministério da Saúde, significa o seguinte: nós estamos comparando ele com as outras possíveis indicações, passando inclusive pelo Dr. Ray, né? O Dr. Ray que foi pedir emprego para Bolsonaro. Porque o Mandetta, ele vai operar uma política de desmonte do Sistema Único de Saúde. Isso a gente não tem nenhuma dúvida. Não há dúvida que ele vai operar uma política de desmonte do Sistema Único, principalmente capitaneada pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. Entretanto, é importante a gente salientar essas contradições, porque vai ser um desmonte diferente. Não será um desmonte, no meu ponto de vista, muito rápido, vamos dizer assim, como uma blitzkrieg, uma guerra relâmpago contra o SUS, mas vai ser um desmonte por inanição, matar o SUS por asfixia, até porque a gente tem que lembrar que o Mandetta ele foi favorável à PEC do teto dos gastos, que vai asfixiar o SUS ao longo dos anos. O Mandetta, ele é favorável, ele foi financiado pela AMIL, né, que é quem mantém o controle acionário da AMIL é a United Health, que é uma empresa norte-americana. Então é importante que a gente tenha tudo isso em conta na hora de a gente fazer essa avaliação, tá? Dizer que o Mandetta é a opção menos ruim significa incompreender essas contradições. Entretanto, não tenhamos dúvida. O que vai vir para frente para o SUS, pessoal, vai ser sim um desmonte. E digo mais, para aproveitar esses últimos segundos. O Mandetta, ele sempre foi contra o Mais Médicos de uma forma muito peremptória. Isso significa que ele, nesse próximo período, ele vai tentar também desmontar o Mais Médicos. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai tentar desmontar o Mais Médicos no médio prazo para tentar implementar uma carreira médica para inglês ver, como a gente comentou um pouco no episódio anterior. É isso. Muito bem, Thiago, estamos passando até do tempo que a gente tinha planejado, né? A gente tem uma proposta, pessoal, e em breve a gente deve entrar nos detalhes. Antes de tudo, mais uma vez, gostaria de pedir que vocês compartilhassem com os amigos, com as amigas, com colegas de trabalho. Temos o nosso e-mail para quem quiser entrar em contato por e-mail, é o medicinaemdebate@gmail.com. Tem o nosso perfil no Twitter, que é Medicina em DBT, as consoantes DBT, né, para também estar acompanhando o que vem. E muito breve, nos próximos dias, vamos lançar o nosso site, certo? Esses primeiros episódios têm servido também como alguma experiência, temos consciência dos limites técnicos, das dificuldades técnicas e que vamos melhorando, né? Inclusive o primeiro episódio sobre o Mais Médicos nós tivemos que substituir, perdendo um pouco até da estatística, já estávamos com mais de 800 audições, que nós sabemos que é pouco no meio dessa podosfera, mas que pra gente foi muito animador, né? Em breve também vamos estar anunciando, à medida que os programas forem acontecendo, a nossa equipe, né, que está maior, Thiago. Inclusive os nossos formatos, vamos ter os formatos um pouco mais longos, como foi o debate sobre o Mais Médicos, vamos ter esses formatos um pouco menores para comentar notícias recentes, vamos fazer giro de notícias, enfim, vem muita coisa boa por aí. E já anunciando, na próxima semana, no início da próxima semana, o nosso episódio novo será sobre o Novembro Azul, certo? Esse tema que é tão falado durante o mês de novembro inteiro. E em seguida vamos fazer uma nova rodada de debate com todos e todas as participantes sobre o que aconteceu de novidade do nosso último episódio para cá, na questão que envolve o Mais Médicos, esse novo edital que o Ministério lançou, a questão do Revalida, que muita gente pergunta sobre esse Revalida. Enfim, vem muita coisa por aí que a gente vai anunciando por nossa rede social, pelos nossos sites, e acompanhe que certamente vamos chegar com muita novidade por aí, né, Thiago? É isso aí, Erizinho. Muito obrigado, pessoal, pela audiência de vocês, pela paciência, e indiquem o nosso podcast Medicina e Debate, que está começando agora. Agradecer agora a indicação, né, Ari? Eu acho que vale a pena a gente fazer isso no ar. A indicação da Fer Ferrairo, que acabou de fazer essa indicação para a gente no Twitter, indicando seus seguidores a seguirem a gente, a compartilharem, a manter o nosso podcast no radar. Um grande abraço para Fernanda e tchau! Eu tenho impressão, Thiago, que uma sessão legal aí mais pra frente é a gente ler, né? Tantos comentários legais que já têm chegado. Mas enfim, bom plantão, que eu sei que você vai dar plantão agora, e até a próxima, Thiago. Vou ganhar o leitinho do meu filho. Um abraço, tchau. Malandro é malandro, mané, mané.
Malandro é malandro, mané, mané diz aí. Pode escrever que é. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer.